tela. Ô Ivan, queria que você analisasse as possibilidades do Corinthians em cima de tudo que aconteceu nas semifinais, a eliminação do Cruzeiro, né, jogos difíceis, e de repente as dúvidas ainda, principalmente no meio-campo ali do Corinthians, né? O comportamento do Corinthians vai ser diferente, por exemplo, eu imagino, levando em consideração como o Corinthians se comportou no primeiro duelo contra o Cruzeiro. Óbvio, porque foi fora de casa, a ideia era sair vivo do Mineirão e conseguiu mais do que isso para decidir em casa. Eu acho que agora essa visão vai ser feita pelo Vasco. Eu preciso sair de Itaquera vivo, então eu não posso sair para trocar chumbo com o Corinthians. E é por isso que eu acho que o Dorival não vai escalar o mesmo time que ele botou em campo nos 2 jogos contra o Cruzeiro. Concordo com você. Eu acho que hoje o Garro vai para o jogo com... O Ranieri também. Eu também acho. Se tiver condição física, acho que o Ranieri será titular para vigiar o Coutinho de perto. Eu tenho dúvida com relação à parte física do Carrilho. Porque, para mim, jogaria Ranieri, Bidon, Carrilho, Garro e os 2 na frente. Mas eu acho que a condição física do Carrilho, talvez... Acho que a escalação provável do Maicon, com esses dois, eu estou de acordo com vocês. Eu acho que o Ranieri e o Garro serão titulares. Até porque o time do Vasco tem características bem diferentes das do Cruzeiro, né? Eu acho que a escalação do Maicon tem um porquê aí, da composição pelo lado direito. O Maicon é um jogador que pode jogar como primeiro homem no meio de campo, pode jogar numa linha de 4, alinhado, ou pode ser um cara pelo lado direito ou pelo lado esquerdo também. Então, acho que ele faz a recomposição melhor do que o Carrilho. O Carrilho era um ponta, né? Que vai virando o meio-campista pelas mãos até do Ramon Dias no Al-Hilal. É que se ele jogar, se o Carrilho jogar, ele vai para a direita, o Bidon vai para a esquerda. O Carrilho tem jogado pelo lado direito do campo ali e tal. E essa última informação do Rosenberg, ela é importante. Porque imaginem o Corinthians sem o Hugo Souza na grande decisão no Maracanã. E o Mateuzinho. Mateuzinho também, não tem reserva para ele. Não tem reserva. Quem vem jogando ali é o Charles, aí tem que mudar a forma de jogar no sistema defensivo, né? Exato. E a outra coisa que me chama a atenção, ou é uma curiosidade, na verdade não me chama a atenção, é uma curiosidade, melhor dizendo, é como o Vasco vai se comportar, sabendo que ele precisa sair vivo de Itaquera, mas ele leva gols em quase todos os jogos. Então, mas aí esse é o ponto. Você falou sobre a estratégia do Corinthians no jogo de ida contra o Cruzeiro. Se o Vasco quiser sair vivo de Itaquera, ele tem que adotar uma estratégia totalmente diferente da do Corinthians lá no Mineirão. Ele precisa jogar com a bola. Não dá para ele postar suas linhas, ficar esperando e nas cordas. Essa não é a característica do time do Diniz e o Vasco não tem como ponto forte a sua defesa. Então, o Vasco vai tentar tirar a bola do Corinthians. O que pode ser bom, por um lado, que o Vasco pode dar mais espaços para o Corinthians do que uma equipe, como seria, falei isso aqui ontem, como seria o Fluminense, que baixaria, jogaria mais perto do seu gol, tentaria uma esticada com o Serna, uma esticada com o Canóbio, uma bola mais longa, não. O Vasco é um time de posse, de jogo mais curto, às vezes alongando aqui e acolá, mas não é um time que vai ficar só se defendendo, vai sair para duelar com o Corinthians. E aí podem sobrar mais espaço para a equipe do Dorival Júnior. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Breno? Não, pode seguir, pode seguir. Não, eu queria colocar o Vasco. Vamos colocar o Vasco também para fazer o contraponto, né? O time aí que foi também gigante contra o Fluminense, né? Acabou eliminando o Fluminense e que tem esse garoto Ryan que a gente não sabe se até onde tem limite para ele, né, no futebol. É um belíssimo jogador, né? Que foi potencializado com a mudança de posição. O Ryan, quando jogava com o Verratti, atuava mais pelo lado direito. Ele não é um ponta direita, né? Mas ele atuava mais como um atacante pelo lado direito. E aí o Diniz enxerga que não. Eu quero o Ryan como centroavante do time, o que não significa que seja um jogador estático, de forma nenhuma. Ele é um centroavante com outra forma de jogar em relação ao Verratti. Então, mas ele cabe no time com o Verratti ou é 6 por meia dúzia? Já jogaram juntos. Tem que sair um para entrar o outro? Não, eles já jogaram juntos. Inclusive no jogo contra o Fluminense, na vitória por 2-1, eles estiveram juntos. Quando o Ryan começa no time titular do Vasco, vira titular, a Ryan, Verratti e Nuno, o ataque do Vasco. Era composto pelo... Então, dá para jogar, não são jogadores excludentes, não. Aliás, no primeiro jogo contra o Fluminense, o segundo gol do Vasco é uma jogada dele
Ele sofre a falta ali do Hércules e cobra rapidamente, a bola vai parar lá no colombiano e chega na cabeça do Verratti. Isso. E esse é um ponto interessante. Acho que quanto ao Vasco a gente tem menos dúvidas. Acho que vai ser esse time aí mesmo, com esse posicionamento. O lado do Andrés Gomes, pelo menos desde o confronto com o Fluminense, é o lado esquerdo. Então, o jogador que atuar no meio-campo do Corinthians, nesse losango pelo lado direito, vai ter que dar uma ajuda ali ao Mateuzinho. Senão, a situação do lateral do Corinthians vai ser complicada dentro do jogo. Se ele ficar no mano a mano toda hora com o Andrés Gomes, a situação vai ser difícil, até porque o Puma vai apoiar e virar por dentro. Então, o homem que ocupar o lado direito daquele losango do Corinthians, seja ele Bidon ou Carrídio, vai ter que dar uma ajuda ao Mateuzinho. Preparamos aqui alguns duelos. Antes que vocês digam, esse jogador não faz a mesma função do outro, né, para a gente espelhar um do Corinthians e um do Vasco, pelo menos há alguma coisa em comum, seja o número da camisa, seja a idolatria, seja... Vamos começar aqui, Memphis e Felipe Coutinho, né? Curiosamente, os dois têm 9 gols e os dois têm 5 assistências. Eu não vou ler toda essa ficha aqui, mas eu já passo a bola para vocês. Quem é que vocês acham que pode ser o cara decisivo entre esses dois na partida? Essa é uma boa pergunta. Pelo jogo ser disputado em São Paulo hoje, acho que o Memphis tem mais condição de ser decisivo hoje. Porque o Coutinho deu uma ressuscitada boa, né? Voltou O Coutinho é bom jogador, né? O Coutinho, Kaká, ele fez um movimento de carreira muito errado. Pelo canto da sereia, né? Jogador, em geral, principalmente no Brasil isso acontece. O cara tem o desejo de jogar no Barcelona e no Real Madrid, uma fixação, quase um fetiche, né? Ele era ídolo no Liverpool. E aí ele bate o pé para ser negociado, e é negociado por quase 150 milhões de euros com o Barcelona. Não chegou a isso, mas foi um valor muito alto. Tanto que o Liverpool contrata o Alisson e o Van Dijk, né, com a grana. E aí a carreira dele faz assim, né? Ele ainda tentou um ressurgimento no futebol inglês, jogando com a camisa do Aston Villa, mas não foi a mesma coisa. Então ele retorna ao Brasil e tem muito problema físico. O Felipe Coutinho é um cara que faz o time jogar, né? Ele organiza o jogo, ele distribui, ele cadencia quando é necessário, ele acelera quando é preciso. O Memphis, ele joga próximo do gol adversário, então a chance dele conseguir meter uma bola no gol e decidir a partida é maior. Agora, para mim, no auge, Felipe Coutinho foi mais jogador que o Memphis. Sempre fazendo a ressalva que são jogadores de posições diferentes. Mas eu tô com os companheiros. Acho que o Memphis tem mais chance de decidir hoje, por jogo sem Itaquera. Teoricamente, o Corinthians vai ter o controle das ações, mas o Coutinho vai ser um jogador importantíssimo para o Vasco, justamente para tentar reter um pouquinho mais a posse da bola. O cara que vai ditar o ritmo do Vasco da Gama, que pode baixar para ajudar na saída de bola, ter um passe de qualidade. Então, peça-chave para o time do Diniz, o Coutinho também. Se ele baixar para ajudar na saída de bola, ele não vai baixar entre os zagueiros, né? Não. Mas ele pode jogar ali um pouco, ele pode tentar trazer o Ranieri consigo, né? Se o Ranieri jogar. Essa pode ser uma estratégia. Só uma diferença também para mim entre os dois, tá? A gente sempre, eu pelo menos acho que quando a gente vai definir um jogador como craque, os critérios podem ser diferentes. Ele pode adotar um critério, o Berna outro e eu completamente diferente. Coutinho para mim é craque. Vamos agora para um outro duelo aqui, vamos para o gol. Colocando 2 goleiros de seleção, hein? O Hugo, que tem sido chamado como terceiro goleiro, e o Léo Jardim, que vocês já falaram mais de uma vez que deveria, inclusive, ser talvez o terceiro goleiro e não o Hugo, né? Hugo Souza. E aí tem alguns números interessantes em relação a notas do SofaScore muito parecidas, 7,6, 7,03, né? Número de jogos há um pouco de diferença, mas olha ali, gols sofridos e gols por jogo. Isso dá uma igualada, porque por jogo o Hugo Souza sofreu 0,9, menos de 1, enquanto que o Léo Jardim 1,3, né? Bolas defendidas, defesas por jogo e assim por diante, alguns números aí. E pênaltis defendidos, né? O que pode acontecer no último jogo. Pode acontecer domingo no Maracanã. Existe muito equilíbrio. Para mim, aí é pau a pau. Se eu tivesse que escolher um dos dois, eu acho o Léo Jardim mais goleiro do que o Hugo. Acho ele mais completo. Eu tô com o Léo. Acho que ele tem mais recursos. O Hugo é um goleiro extremamente decisivo. Nos momentos que o Corinthians precisou dele, ele estava lá e foi decisivo a favor do Corinthians. Mas se tivesse que escolher um dos dois, eu acho que o Léo Jardim tem mais recursos, especialmente pelo passe do Léo Jardim, a qualidade que ele tem no momento com bola.